Shabbat, Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat. Nós estamos na Parashá Aharei Mot e são duas. Aharei Mot é depois da morte dos filhos de Arão, e a Parashá Kedushim, que significa santos, é plural, não é? É a 29ª e a 30ª porções, né? Ano de 5.783, do ano comum 2023. E neste Kabbalat Shabbat quero falar de uma coisa comum entre nós que somos de Yeshua, a oração, não é? Visto que a ordem do Saulo, apóstolo Paulo, tem muita gente que diz que ele se chamava Saulo e depois virou Paulo. Isso é uma grande mentira. Na realidade, o nome Saulo é Saul, né, que vem do hebraico, lembra do rei Saul? E Paulo, na realidade, é grego, não é? Paulo nasceu, ele é chamado Paulo de Tarso, porque ele nasceu na cidade de Tarso, na Grécia, mas ele é judeu, descendente de judeu, Benjamim, não é verdade? Mas como Israel já estava espalhado, Paulo nasceu em Tarso, amém? Então, tem nada a ver que antes ele era Saulo, depois virou Paulo, não sei quem inventou essa besteira, amém? Quando Yeshua fala com ele, Yeshua fala em hebraico, por isso fala Saul, Saul, né? Chama ele de Saul, tá bom? Então, isso é uma grande besteira. Mas ele diz lá em 1 Tessalonicenses assim, ó, simples assim, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Não é? Simples assim. E talvez seja esse nosso maior problema. É pequena a frase e muitos têm dificuldade, porque ele está falando orar e sem cessar. Sem cessar, a gente não pode parar de orar nunca. Não é verdade? E talvez esse seja o nosso maior problema. Constância em orar e sem cessar. Pois nós começamos a orar e quando não vemos resultado, vamos logo esmorecendo. É verdade? Porém, a ordem é orar sem cessar. Veja Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Vamos ver em Daniel 6,10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, então em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas janelas que davam para o lado de Jerusalém, olha aí, ó, e 3 vezes no dia se punha de joelho, olha aí, ó, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. O que é dar graças? Ah, Senhor, te dou graças pela vida, te dou graças pelo que eu como, te dou graças pelo que eu visto, te dou graças pelo que tenho, te dou graças pela água, pela luz, pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Não é? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Não é verdade? E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse é o decreto que o rei emitiu para matar todos aqueles que não servissem lá o imperador, o Deus deles lá, né? Então, ele, ao invés de ficar desesperado, ele foi fazer a mesma coisa que ele sempre fez, orar a Deus. O apóstolo Pedro também fazia como Daniel, orava 3 vezes ao dia, e podemos encontrar orando ao meio-dia, quando Deus mostrou a ele o lençol com os animais impuros. Tem muita gente que confunde esse texto, né, achando que Deus está liberando a comida. Não é verdade isso. É porque se Deus chama os seus servos de ovelha, animal puro, os outros que não são servos dele é chamado de animal impuro, né? Veja
Atos 10, 9. No dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora sexta, que é meio-dia. Ora, eu fico pensando, será que Daniel, nessas 3 vezes que ele orava no dia, ele via acontecer alguma coisa excepcional ou extraordinária como Pedro viu? Pois é, isso é uma pergunta, não é? Porque Pedro tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Nesse dia, quando ele subiu para orar, o que aconteceu? Deus falou com ele ao meio-dia. Acontece a mesma coisa com o pai de João Batista. Ele ofereceu incenso, que é as orações do santo, lá no santo lugar, não é verdade? Sempre no seu turno. Será que sempre o anjo aparecia para ele e falava alguma coisa? Mas um dia falou, não é? Então, eu acredito que não, que eles não viam coisas maravilhosas sempre, não é? E digo a você uma coisa, era todo dia, pois eles oravam sem cessar, todo dia. Levantava, orava, meio-dia orava, ao entardecer oravam, constantemente. E digo a você uma coisa, eles eram incansáveis. Será por quê? Será porque que nós, hoje, quando vamos orar, nós oramos alguns minutos, só falamos. E quando não vemos acontecer as coisas, para de orar. Eu estou te falando isso porque eu já ouvi muita gente dizer assim para mim, mas meu irmão, já orei e não aconteceu nada. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi, de muitos irmãos dentro da igreja. Interessante que eles oravam sem cessar e davam sempre graças, como nós lemos em Daniel. Acontecendo ou não algo excepcional, vendo ou não suas petições respondidas, Daniel não esmorecia. Eles não paravam de orar. Não importa. Todo dia, 3 vezes no dia, ajoelhava diante de seu Deus em direção a Jerusalém, cidade do grande rei, e dava graças. Será que nós estamos acostumados a isso? Pois é, deveríamos. Ou melhor dizer, devemos. Porque enquanto há vida, há esperança. E Deus espera isso da gente. Aqui fica evidente que a vida de oração de Daniel é constante, independente do que ele estava passando. Engraçado, né? E agora, depois de receber o edito de perseguição contra ele, mudou alguma coisa? Ele ficou desesperado? Foi fazer o quê? O que ele fazia? Ele continua orando da mesma maneira e quantidade de antes. Não ficou desesperado, não falou, não ligou para outro e falou, ora aí por mim, que eu estou num aperto aqui tremendo. Ele não fez nada disso. Continuou abrindo a janela e o edito era contra ele próprio, que os caras estavam cismados com ele. Eles queriam que ele não orasse, eles queriam dar um jeito do rei prender ele, mas ele não mudou. Continuou orando, abrindo a sua janela, que era em direção a Jerusalém, ajoelhava e dava graças. O que significa que a quantidade de oração de Daniel, que Daniel faz quando está tudo bem, é a mesma quantidade de vezes que ele ora quando vai tudo mal. Ele não muda. Nós, às vezes, quando está tudo bem, não oramos. Quando está tudo mal, nós buscamos outro para orar por nós. Às vezes, nem nós oramos. Nós buscamos pessoas. Só que Daniel praticamente estava sozinho. Quem que ele ia buscar? Olha aí, ó. Hoje, muitos de nós da igreja só oramos quando vai tudo mal.
Quando a coisa aperta, vamos orar. Quando a coisa aperta, você liga para o irmão, lembra daquele profeta? Me dá o telefone dele. Ao invés de fechar no quarto e orar em secreto. E o Pai que está em oculto lhe recompensará. Quando está tudo bem, a maioria de nós nem lembra de orar. Estamos bem, vai tudo bem. Aí a gente acha que não deve orar. Não sei quem tirou isso. Não sei quem ensinou isso. Mas Daniel, independente do estado que ele estava, e até então Deus tinha abençoado Daniel, e Daniel prosperava na Babilônia. Daniel tinha um cargo, hoje a gente poderia dizer público, mas um cargo alto, com um salário altíssimo. Dizem que existe ainda o palácio em que ele morou, na Babilônia. Mas ainda que ele estivesse bem, o que ele fazia? Orava 3 vezes ao dia. Ele dava graças a Deus. Criou-se um conceito errado na igreja que só oramos quando necessitamos resolver problemas sem solução. Porque quando o problema também tem solução, a gente não ora também. Só quando o negócio ficou enrolado é que nós vamos orar ou vamos pedir oração. Só oramos quando precisamos. Isso é oração por interesse. Isso é horroroso. Isso é escambo. Isso é querer trocar coisa com Deus. Se coloque no lugar de Deus. Se coloca. Nós somos em imagem e semelhança de Deus. Se coloca no lugar dele. Você gostaria de receber uma pessoa em sua casa que só se dirige uma palavra a você no dia em que ela precisa de alguma coisa que só você pode dar? Você gostaria? Ele chega, nunca vai na tua casa, nunca pergunta por você, nunca se preocupa por você, mas o dia que ele está precisando, ele sabe que você pode dar, aí ele aparece na sua casa todo sorridente, para te abraçar, para estar contigo, para conversar com você e te pede alguma coisa. Como é que você se sente? Hein? Pois é, você ia dizer, não vou atender esse cara não, ele é maior aproveitador, nunca ligou para mim, nem perguntou pela minha família, nem sabe como eu estou, passou por mim na rua, não falou nada, mas o dia que ele precisou, e só eu posso fazer por ele, ele veio na minha casa, me abraçou, falou que eu sou bonitão, perguntou sobre a minha esposa, meus filhos, e no fim de tudo, o que ele fez? Me pediu. Nós não sentimos mal assim, gente? Pois é. Se nós nos sentimos mal assim, você acha que Deus não sente? Na hora que eu estou bem, eu não quero saber nada de Deus. Eu não dou graças, eu não dou importância, mas na hora que a coisa aperta e não tem solução, eu vou atrás. Gente, não podemos ser assim, porque a oração é o meio de comunicação do homem com seu Criador. Foi Deus que estabeleceu. É muito precioso. Nós entramos em contato com o nosso Deus por meio da oração, através de Yeshua, seu Filho. Agora, a pergunta é, por que por meio de oração? Você já parou para meditar? A palavra de Deus diz que Deus, antes de eu orar, Ele já sabe o que eu necessito. Então, por que orar se Deus sabe o que eu preciso? Não é? Você já parou para se perguntar? Por que por meio de oração? Porque por meio da oração temos a possibilidade de expressar nossa fé e confiança no Criador. Porque às vezes você vai orar, mas não vai receber resposta imediata. Às vezes você vai ficar em silêncio, mas Deus não vai falar nada. Mas Deus está te observando.
para ver se a sua fé vai gerar realmente algo, não é? E é exatamente por isso que quando os discípulos se espantaram que a figueira que Yeshua amaldiçoou secou, Yeshua fala para nós sobre isso em Mateus 21, de 20 a 22. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirado: como é que imediatamente secou a figueira, Senhor? Yeshua, porém, respondeu-lhe: em verdade te digo que, se tiver de fé e não duvidar. Gente, isso é um desafio para nós, porque nós duvidamos. Se tiver fé e não duvidar, não só farei o que foi feito à figueira, a figueira vai secar. Mas até se a este monte disser: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Yeshua não falou: você vai receber uma coisa assim, uma outra coisa não. Ele não falou isso. Ele falou: tudo que pedirde na oração, crendo, recebe. Isso é um desafio. É um desafio. É um desafio porque, às vezes, quando nós estamos orando, a gente já duvida dentro do nosso coração. E se nós duvidamos, não recebemos. Quantas pessoas estão orando, mas no meio da oração tem aquele aperto no coração, tem aquele sentimento de que não vai dar certo, né? Aquela dúvida, aquele azedo. Orou, foi embora, mas amanhã ora a mesma coisa. Se eu oro a mesma coisa amanhã, é por quê? Porque eu não confiei na oração que eu fiz. Eu não confiei que Deus me ouviu. Eu não confiei que Deus me atendeu. Por isso eu repito. Yeshua falou: não ficais com vãs repetições. Mas eu repito, eu oro hoje, aí não tem resposta. Ora amanhã, não tem resposta. Ora amanhã, não tem resposta. A cada dia que eu oro, eu estou dizendo que a oração anterior, eu não acreditei que Deus ouviu e Deus atendeu. É ou não é? E às vezes a gente fala: eu tenho fé. Ué, mas tu não orou já? Já. Mas orou de novo por quê? A resposta seria assim: porque eu não creio que a outra oração vai dar resultado. Eu não creio que a outra oração Deus ouviu. Eu não creio que a outra oração Deus respondeu, então eu tenho que fazer de novo. Essa é a mecânica da incredulidade dentro do nosso coração. Porque Yeshua, nesse texto, está nos estimulando a orar a Deus crendo, confiante. Yeshua não falou com a figueira assim: figueira, seque. Aí, na outra hora ele chegou: figueira, seque. Na outra hora ele chegou: figueira, seque. Ele fez isso? Ele falou seque e a figueira secou. E ele ensinou para nós isso. Ele disse que tudo que orarmos em nome dele, ao Pai, crendo, nós recebemos. Claro que é coisa justa, não precisa falar que Deus atende coisas justas. Nós vamos falar sobre isso. Yeshua está nos estimulando a orar a Deus crendo, confiante. Então, meus irmãos, eu cheguei a uma definição pessoal, isso é meu, sobre a oração. Se você não quiser, você pode jogar fora. Oração é a forma verbal de expressão da fé que está em nossos corações. É ou não é? É uma definição que eu achei. Por quê? Porque se eu estou orando e não creio, eu estou expressando o que? A minha incredulidade. Se eu orei e criei, é porque eu estou expressando a fé que eu tenho dentro do meu coração.
Então eu acabei definindo assim: a oração é a forma verbal de expressão da fé que está em nossos corações, para entrarmos em comunhão com o nosso Deus. É a única maneira que você vai entrar em comunhão com Deus, é através da oração. A não ser que Deus nos arrebate e nos leve lá na sala do trono. Tirando isso, é a oração que Deus quer que nós façamos. Pois você tem que ter certeza que Deus responde, porque a palavra de Deus fala e nos afirma que Ele nos ouve. Olha lá, Salmo 65, 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Ó, quem é tu que ouve a oração? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Veja também o Salmo 145, 18 a 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Por isso que eu gosto de invocar o nome de Deus, porque ele fala que ele está perto de todos aqueles que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Por isso que Yeshua falou: Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em... Porque a tais Deus procura. Porque está escrito aqui no Salmo isso, ó: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. Olha aí. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Não tem meio termo. É a maior prova. É a maior prova para nós. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Não importa o que está acontecendo. Israel estava cercado pelo exército assírio. Eles clamaram a Deus. Deus levantou um entre eles e falou que aquele homem não entraria lá e que o Senhor meteria um anzol em sua narina e o levaria até a terra dele, e lá ele morreria. Deus é Senhor. A palavra de Deus diz que em Deus não há sombra de variação alguma. E aí a gente fica com aquela oração sem fé. Deus não vai responder? Porque a oração é comunhão com Ele. Deus quer nos ouvir. Entende? Deus quer nos ouvir. Veja lá em Jeremias 29, 12. Então me invocarei, irei e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Veja em 1 João, porque tem muita gente que fica falando: ah, você está falando só lá da Torá. Não. Olha, veja em 1 João 5, 14, 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, coisa justa, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Então por que eu oro de novo? Se a própria palavra está dizendo que se eu confio que ele me ouve, eu confio também que ele me responde. E se ele me responde, eu já sei que alcancei aquilo que pedi. Coisa justa, obviamente. Então não preciso mais orar por aquilo. Já orei. E Yeshua falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Tão somente seja feita a tua vontade. Quantas vezes ele orou isso? Uma vez só. Mas ele pediu, mas uma vez só. Você não vê Yeshua angustiado: Senhor, me afasta esse cálice. No outro dia: Senhor, eu vou jejuar, gente. Senhor, me afasta esse cálice. Você viu ele falando isso? Uma vez. Se ele morreu no madeiro, é porque Deus era a vontade de Deus. E ele aceitou. E ele foi respondido, não foi? Porque ele falou assim: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas tão somente seja feita a tua vontade. Então foi respondido. Yeshua não morreu no madeiro? Respondeu a oração, porque Deus responde a oração de um justo. Deu para entender? Amém, meu irmão? Então,
Se nós somos justificados por Ele e nós orarmos com fé, Ele nos responde. Quando você ora dessa forma com fé, sabendo que Deus te ouve e responde, entra uma paz em seu coração. Sempre quando a gente crê, entra a paz. Por isso que Yeshua disse, eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Ele nos dá a paz segundo a fé que temos no nosso coração. Se eu oro com certeza absoluta que Deus me ouviu e com certeza absoluta que Ele respondeu ou vai responder, entra a paz no meu coração. Acabou o problema. É ou não é? Agora, muitos dizem, já orei e nada aconteceu. O que faço? Eu já ouvi muito isso, gente. Meus irmãos, oração não é uma receita de bolo que você faz o que está escrito e pronto, né? Imagina Deus te ouvindo, você só repetindo coisa. Repete, 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 repete. Você cansa de repetição? Então Deus também cansa, né, meu irmão? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagina você ficar repetindo, repetindo, repetindo. Não é? Oração não é para isso. Meus irmãos, oração não é receita de bolo. Amém? Não adianta você ficar recitando orações. Não adianta. Porque não é isso. Oração é comunhão com Deus, é relacionamento com Ele. Deus quer nos ouvir, mas também quer ser ouvido. Muitos, a oração é mão única. E é proibido trafegar o contrário. Ele já entra para orar, já bota, é proibido o tráfico contrário. Só fala. É ou não é, gente? Quem de nós já não fez isso? E quando a gente está no desespero, a gente ajoelha e tampa a falar. Chora, fala, mão única. Terminou de chorar, levanta, lava o rosto e vai embora. Oração de mão única. Só a pessoa fala. Ela nunca quieta a alma para escutar a Deus. O que Davi falou? Aquieta minha alma, porque o meu socorro vem do Senhor. Às vezes a gente tem que calar a boca. O silêncio diante de Deus é uma oração, meu irmão. Às vezes você tem que ajoelhar e calar. Ficar ouvindo. Às vezes Deus quer falar. Às vezes Deus não vai falar. Mas você precisa gerar um diálogo com Deus. Oração não é de mão única. Você imagina alguém que só fala, só fala, só fala, 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 fala. Você tenta falar, mas a pessoa não deixa. Fala, fala, fala. Você gosta de ficar conversando com essa pessoa? Então imagina Deus. Imagina. Você ajoelha e... igual uma metralhadora. Levanta e vai embora. Eu acho que Deus fica pensando assim, ué, o que ele veio fazer? Ele não quer nem que eu fale nada? Vai embora. O silêncio diante de Deus é uma oração. Uma coisa que precisamos aprender também, de uma vez por todas, é que Deus não vê as coisas como nós homens vemos. Todo mundo sabe disso, mas ninguém vive isso. Amém? Todo mundo fica, eu já sei disso. Mas a gente tem que repetir, porque a gente não vê em nós essa prática. Vamos lá em 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então isso é extremamente importante. Enquanto eu estou olhando para o que vejo na minha frente, Deus está olhando para dentro do meu coração. Deus não está olhando para como eu estou.
Deus não está olhando o meu cabelo, o meu rosto, a minha roupa que eu estou vestindo. Deus está olhando para dentro do coração. E isso faz toda a diferença, meu irmão. Porque quando nós oramos, Deus sabe o intuito do teu coração. Eu diria que isso é um problema. Porque não é o que eu falo, é o que está dentro do meu coração. Então, meu irmão, quando nós estamos orando, Deus está olhando direto para o nosso coração. E quando Deus olha para o nosso coração, Ele quer encontrar mais do que nossas palavras de petições ou de exaltação a Ele. Porque quem tem boca, fala o que quer. E nem sempre quando a nossa boca fala, está casado com o que o coração sente. Existe gente sorrindo na rua, mas com uma tristeza profunda no coração. Existe gente bebendo na rua porque há um vazio profundo no coração. E você olha aquela pessoa, ela está alegre e sorridente. É ou não é? Existem pessoas que não param num trabalho, não param no casamento, porque tem coisa errada dentro do coração. Então, nem sempre aquilo que estou fazendo, nem sempre aquilo que estamos falando, representa aquilo que está dentro do nosso coração. E isso é muito sério. Deus quer encontrar outras coisas dentro de nós. Nem sempre, olha o Salmo 66, 17. A Ele clamei com minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Minha boca clama, minha boca exalta. Mas será que dentro do meu coração existe essa adoração? Ou eu estou ali porque a música é bonita? Ou eu estou ali porque falaram para mim estar ali? Ou eu estou ali porque me criaram ali? A gente precisa olhar para dentro do coração da gente. Porque esse clamor que sai da minha boca, essa exaltação que sai da minha língua, não é? Deus quer encontrar a nascente no meu coração. Ele vai olhar primeiro para dentro do meu coração, para ver se aquilo que está saindo na minha boca está saindo do meu cérebro, da minha razão, ou se é a nascente dentro do meu coração. Porque cantar bonito, muita gente canta. Mas, talvez, esse louvor e esse clamor e exaltação a Deus, a nascente não é o coração. Pode ser a sua razão total, não é? Porque Deus quer encontrar a nascente. É igual, você não quer encontrar a nascente de água, porque é o lugar mais puro? Hein? É ou não é? Hein? Você quer beber água na nascente, porque no rio pode ter morrido um animal no rio, alguém pode ter jogado lixo no rio, não é verdade? Mas quando você vai até a nascente, que você vê aquela água brotando ali, minando, branquinha, você bebe, não bebe? Porque ela é pura. Assim Deus quer encontrar a nascente deste louvor e dessa exaltação no nosso coração. Amém? Então, e se nosso coração não estiver livre, por exemplo, livre da iniquidade. Veja o Salmo 66, 18. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Se eu tenho iniquidade no coração, eu posso orar a vida inteira, Deus não vai me ouvir. Se tem iniquidade, Deus não ouve a nossa oração. E nós já sabemos que iniquidade é anomia, e significa uma condição daquele que não cumpre a lei de Deus. Então,
a coisa é séria, não é? Ou seja, aquele que não cumpre a lei de Deus e peca de forma constante contra ela, tem a iniquidade no seu coração. Ou seja, iniquidade ou pecado é a transgressão, é a violação da lei de Deus. Sendo assim, Deus não ouve a oração, como está escrito em Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Você percebe que para Deus, quem não aceita a sua lei em tudo é abominável, inclusive as suas orações. Gente, pecado é a transgressão da lei de Deus. E Israel sabia disso. Veja em João 9,31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Israel sabia disso. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a este ele ouve. E não depende de ser judeu ou não ser judeu. O que depende é de você andar segundo a vontade de Deus, sendo judeu ou sendo goim. Deus vai te ouvir. Deus não mente, gente. Então, obviamente, iniquidade em nosso coração é uma condição que leva a Deus a não ouvir nossas orações. Outra razão que Deus não responde à oração é a falta de fé nele, como vimos. Fé em hebraico é emuná, que quer dizer ter uma confiança inabalável em Deus. Gente, Deus quer que eu tenha confiança nele. Às vezes a gente fala isso, parece que é fácil. Não é. Porque na hora que você não vê nada, não vê solução para a sua vida, você tem que confiar nele. Na hora que você vê situação que você pode resolver, você tem que confiar nele. Esse que é o problema. E às vezes a gente vacila nisso aí. Não é? Deus quer que a gente tenha confiança inabalável nele. Precisamos aprender a confiar em nosso Deus. E Yeshua diz lá em Marcos 11, 22 a 24. Respondeu-lhe Yeshua, tende fé em Deus. Olha Yeshua falando. Tende fé em quem? Quem é Deus? Aí o Pai. Tende fé em Pai. No Pai. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Meu irmão, isso é muito sério. É ou não é? Isso é sério. Olha o que Yeshua está falando. Crede em Deus. E tudo que eu disser, confiante nele, coisa justa, não preciso repetir, vai acontecer. E acontece. É assim que Yeshua está falando. Por isso vos digo que tudo o que pedir de oração, crede que tendes já recebido, e tê-lo-eis. Eu já tenho que sair da oração crendo que recebi, fim de papo. Que eu vou receber. Tiago volta a nos falar a mesma coisa. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Sabe o que ele quer dizer? Que aquele que não tem fé é inconstante. E aí, Deus não dá nada para inconstante. A onda do mar só vai para onde o vento empurra ela. Ela não tem controle. Quem não tem fé é assim, é inconstante. Vai para onde o vento te levar. Né? É aquela história, vento leva eu, né? Tem uma música que é assim. Quem não tem fé dá lugar à dúvida. E dúvida é terrível. Dúvida é você ter dentro de seu coração, Deus pode ou não pode fazer isso ou aquilo. Quando você entra assim, meu irmão, você pode ter certeza que não vai receber. Por isso que a gente precisa visitar o coração da gente. Eu preciso olhar o meu coração para eu entender o que se passa dentro do meu coração. Porque eu vou ajoelhar e vou orar ao Senhor, e isso é uma coisa séria. E eu tenho que ajoelhar crendo. Eu tenho que levantar glorificando a Deus. Com certeza absoluta. Será que ele vai fazer o que eu estou pedindo? Se você tem dúvida,
você pode orar a vida toda que você não vai receber nada de Deus. Veja Tiago 1, de 7 a 8. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Quando Deus olha para o meu coração e não vê fé, ele já sabe que eu sou inconstante, vacilante. E quando eu peço, ele não me dá. É isso que está escrito. Yeshua quer tirar a falta de fé, a dúvida e a inconstância dos nossos corações. Por isso que ele diz, por isso vos digo, que tudo o que pedirde em oração, crede que o tendes recebido e tê-lo-eis. Crede, recebi. Por isso nós precisamos olhar muito para dentro do coração da gente. Outra razão grave que Deus não responderá a sua oração está em Tiago 4, de 1 a 3. Presta atenção. De onde vêm as guerras e contenda entre vós? Porventura não vem disto dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçai e nada tende, logo matais, invejai e não podeis alcançar. Logo combatei e fazei guerra. Nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Às vezes a gente fica com dificuldade de saber o que é deleite. Né? A gente fica sabendo. Será que o que eu estou pedindo é cobiça, é deleite? Né? Aqui Tiago chama atenção para uma coisa extremamente importante. O que dentro de seu coração, o está motivando a pedir em oração alguma coisa a Deus. Aqui nós voltamos de novo para o nosso coração, né? A origem, a nascente. O que está me motivando a orar a Deus? Deus olha isso, porque Deus olha para o coração. Então, quando Deus está olhando para o meu coração, Ele sabe a motivação da minha oração. Pois o intuito do nosso coração é extremamente importante diante de Deus. Se for para deleite, cobiça, Deus não te responderá. Você pode ter certeza, e Deus sabe o que é isso. Ele não vai te responder. Você pode jejuar, orar, virar cambalhota, pode fazer o que você quiser, que você não vai receber nada. Pois cobiça é obra da carne. A cobiça é o desejo desordenado de adquirir coisas. Às vezes a gente está orando a Deus para adquirir coisas, gente. Mas Yeshua falou assim, buscai primeiro, e ele chamou todas as outras coisas de demais. Então, às vezes a gente está querendo adquirir coisa, querendo posição social, aparecer, fama. Eu posso perguntar timidamente aqui, quem já não quis ter fama? Todos nós. E Deus sabe disso. Quem nunca quis ser aplaudido pelos homens? Quem de nós nunca quis ter razão numa discussão? É só você olhar o trânsito. O de lá sempre está errado. Nós sempre estamos certos. Isso é cobiça, isso é carnal, isso é maligno. Isso não é de Deus. E Deus conhece a motivação do coração de cada um de nós. Nós buscamos famas, proeminência entre os homens, ou até proeminência religiosa dentro das igrejas. Eu quero aparecer. Até o dom de língua foi usado para isso. Eu já vi nas igrejas. Quem ora em línguas é grandão, quem não ora é pequenininho. Não é só isso. Quem é pastor é o grandão. Come primeiro, né? Come comida diferente. O pastor e sua equipe. Isso é o quê? É proeminência. Eu sou melhor que o outro. Eu não digo isso, mas eu vivo isso. Eu posso não verbalizar isso, mas eu vivo isso. A esposa do pastor, o pastor e sua equipe, dorme no quarto com ar refrigerado. Os outros irmãos ficam lá no balcão, sei lá, na sauna. Alguém já viu isso? A comida do pastor, da esposa e sua equipe é uma, a comida do povão é outra. Isso é proeminência, ainda que seja religiosa, dentro da igreja, mas é. Ah, eu sou pastor, então eu sou
maior. Yeshua não falou isso. Yeshua disse que o maior sirva. Yeshua falou assim, sendo eu Senhor, e eu sou, né? Ele diz assim, vocês dizem que eu sou Senhor, e eu sou. Mas eu vim para servir e não para ser servido, olha aí. Eu tenho que seguir o mestre. Se ele que é filho de Deus, que podia ser servido não só pelos homens, nem precisava ser servido por nós, gente. Os anjos devem e podem e querem servir a Yeshua. Não precisa nem da gente, porque nós somos abaixo dos anjos. Você viu quando ele estava no deserto, que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, o anjo foi servir. Ele não chamou homem nenhum para servir ele. Ele nem precisa. O homem é nada na criação, está abaixo dos anjos. Yeshua precisava da gente servir ele? Eu imagino quantos anjos não querem servir o Filho do Deus vivo. E ele veio para servir. E ele serviu. Meu irmão, Yeshua nunca entrou num palácio. Yeshua nunca andou com os reis. Interessante que quando ele entra em Jerusalém como rei, é uma figura completamente diferente do que o homem está acostumado, né? Você já viu os desfiles de um presidente? Cheio de pompa, carro aberto, segurança, forças armadas marchando, holofote, gente aplaudindo, criança com bandeira. É ou não é? Yeshua entrou montado num jumento, filho de uma jumentinha. Eu sei, mas era um jumentinho. 0 quilômetro, mas um jumentinho. 0 quilômetro porque só ele podia sentar. Mas, de qualquer forma, não foi um alazão, como todo mundo espera, né? O rei naquela época. Poxa, o cara quando dominava chegava com aqueles cavalos imensos, com guarda atrás correndo, tudo suado, mas correndo com aquela pompa toda. Tocava corneta e tudo, é ou não é? Agora o rei de Israel não. Ele não entra com glória humana, meu irmão, ele não precisa de glória humana. Ele vai entrar com a glória de Deus agora. Não é que a palavra fala que ele volta com os anjos de Deus na glória do Pai. Aí é diferente. Aí todas as nações dobrarão o joelho diante dele. Entende? Então, às vezes, nós temos dentro do coração proeminência, que nós vemos hoje dentro das igrejas, com a disputa de cargo na igreja. Como a irmã falou para mim, não, eu saí de lá porque quando aparece um cargo, ninguém dá para o meu marido, por isso que eu saí de lá. Falei, minha irmã, que coisa, hein? Pode incluir a tentativa de apossar-se de cargo ou coisas que pertencem ao próximo. Tem pessoa que até mata para isso, para tomar posse de coisa que não é dela. Não tem um ladrão? O ladrão está tomando posse daquilo que não é dele. Ela geralmente aumenta a cobiça com a idade, ao invés de diminuir, dando origem a muitos males. Esta obra da carne promove a alienação de Deus, a opressão, a crueldade contra o próximo, a traição e as manipulações e desonestidade de toda espécie. Quase sempre o desejo desordenado da cobiça provoca alguma ação para que o cobiçoso adquira o que quer. Ele age. Quem tem cobiça no coração age. Ou para que persiga o possuidor do objeto que ele deseja, ou alcançar a pessoa cobiçada. Quem cobiça, na realidade, dentro da igreja, que se diz seguidor de Yeshua, e vai orar, na realidade, quando ele está orando a Deus, ele está buscando em Deus um sócio para atender seus desejos e sua cobiça. É isso que ele quer. Mas Deus não é enganado pelo homem. Porque
Eu ajoelhei, Deus olhou para onde? Para dentro do meu coração. Então ele sabe a motivação da minha oração. Ele sabe se eu estou querendo ele como sócio para atender a minha cobiça, o meu desejo desenfreado. Ele sabe disso. Porém, meu irmão, repito, Deus não responderá. Isso, na verdade, é a quebra do 10º mandamento. Se quebrou o mandamento, Deus não responde. Êxodo 20:17, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo, nem a casa de praia, nem o campinho gramado verde, nem o carrão do seu próximo. Está escrito aqui. Nada do seu próximo. Se nós oramos ao Senhor com qualquer tipo de cobiça no coração, nós pediremos, oraremos, jejuaremos, porém não receberemos nada de Deus. Todos nós externamos vontade e, biblicamente, há implicação por isso. Existem vontades ou desejos lícitos e ilícitos. O 10º mandamento previne o coração exatamente dos desejos ilícitos, isto é, a cobiça. Às vezes, por que você quer um carro novo? Às vezes a gente tem que olhar dentro do coração da gente. Por que você quer dinheiro? Você tem que olhar dentro do seu coração. Por que você quer uma casa nova? Você tem que olhar dentro do seu coração a motivação. Isso pode ser lícito, mas isso pode ser ilícito diante de Deus. E às vezes a gente não questiona. Eu quero. É ou não é? Eu quero. E às vezes Deus não te responde, você já fica sabendo que esse eu quero é uma cobiça para usar nos vossos deleites que operam em vossos membros. Porque Yeshua falou, tudo que eu pedir ao Pai, crendo, sem duvidar, eu recebo. Então, se eu não estou recebendo, o que significa? Que o que eu estou pedindo parte de uma cobiça dentro do meu coração. Essa é uma das razões que Deus não responde. Amém? Nós temos que observar isso. Também não ore para ser visto e apreciado pelos homens. Outra questão. Deus não vai te responder. Ó amantíssimo Deus. Tem essas orações? Santo, tu és magnífico. Não é? Deus não gosta disso não, gente. Deus não responde essas orações também não. Oratória bonita, palavra bem escolhida. Na verdade, uma oração feita para impressionar o homem. Eu estou buscando a atenção do homem. Por isso, quando nós estamos orando em público, nós temos que ter cuidado. Por que eu estou orando? O que tem dentro do meu coração? Eu quero mesmo exaltar a Deus ou eu quero chamar a atenção dos homens? Porque isso acontece. Ou eu quero os aplausos dos homens, ou eu quero que algum homem diga assim, puxa, que oração que ele faz. Hein? E Yeshua fala sobre isso, Mateus 6:5-6. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. De quem? Dos homens. Não é isso que o coração quer? Recebe isso. Puxa, você é tão santo. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Puxa, se tem um homem santo, é aquele. Pronto, já recebeu a glória dele. Olha aí, ó. Mas tu, quando orares, por isso que ele fala isso, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, cai naquele problema, a gente precisa olhar o que está motivando no meu coração essa oração. Será que eu estou orando para que os homens vejam? Será que eu estou pedindo a Deus
para que ele seja sócio para atender às minhas cobiças? Será que eu estou orando e já não creio? Olha aí, ó, um monte de coisa para a gente se perguntar. Já falei disso, mas vou falar de novo. Não fique repetindo as coisas na oração. Os pedidos dos gentios a seus deuses é usando a repetição. Não sei se vocês já ouviram aqueles que mandam você rezar repetidamente as rezas prontas. Isso que vou ler aqui, eu tirei de um site pagão. Essa nova série de mistérios, isso é do site, disponíveis para contemplação, não alterou o formato do rosário, que continua sendo de 150 ave-marias. Aí, ó. Ou 3/3 de 50 ave-maria, com os 3 mistérios, gozosos, dolorosos e gloriosos. Isso está no site, não vou dar o site não, mas tá. Não os imite. Não os imite. Deus não vai responder porque você fez 100 orações, repetiu 200 orações. Deus não vai te responder, gente. É o que Yeshua nos ensina. Lá em Mateus 6, de 7 a 8. E orando não usei de vãs repetições, ó, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Inclusive é aconselhado a não se precipitar com palavra diante de Deus. Tem gente que está no desespero, ajoelha e fala: Senhor, se tu me der isso, eu te dou o primeiro salário, o segundo salário e entrego na sua casa. Aí Deus faz. Aí a pessoa não dá nada. Gente, isso está cheio, Deus não se agrada de tolo. Ó, Ananias e Safira morreram por causa disso. E Deus mata. Mente. Vai mentindo. Porque a hora que Deus cobrar, então não se precipite. Fica quietinho. Não prometa nada que você não vá cumprir. Você não precisa prometer a Deus. Deus não está mandando você prometer. Se você prometeu, você tem que cumprir. Porque Deus não se agrada de tolo. Então é melhor tomar cuidado. Não é? Você não precisa falar: Deus, se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Ele não falou que você precisa falar isso. Mas se tu falar, ai de ti, se não fizer, a conta vai chegar. E quando ela chega, Deus não é Deus de brincadeira, vide Ananias e Safira. Eles não precisavam vender o terreno, não precisavam? Se vendesse, eles podiam botar o dinheiro e ficar com o dinheiro e ir na presença do Senhor. Mas prometeu e depois quis enganar. O que Pedro falou? Tu não enganou o homem, mas a Deus. Está aí um homem que vos te enterrará. Pum, morreu. Isso não é brinquedo. Deus não é Deus de brincadeira. Não é? Por isso que Yeshua não use repetições e não vá logo com a boca precipitada falar coisa diante de Deus. Veja em Eclesiastes 5, de 2 a 3. Não te precipite com tua boca, nem o teu coração se apresse, porque Deus está olhando para o coração, a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque na multidão de trabalho vêm os sonhos, e da multidão das palavras a voz do tolo. Quem fala muito é tolo.
Outra questão é que para orarmos a Deus, temos que primeiro perdoar. Isso é muito importante, né? Veja o que Yeshua diz sobre isso no seu ensino como orar, Mateus 6, de 9 a 15. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Porque se perdoastes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Então, meu irmão, se você vai orar e ainda não perdoou os que te devem ou te ofenderam, o Senhor não responde sua oração, pois se andarmos de forma justa, Deus certamente responderá nossas orações. E se não andarmos, Ele não responde. É assim que está escrito, veja em Provérbios 15, 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. No mais, meu irmão, no mais, digo para vocês, Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, pois o que Yeshua diz é, em Mateus 21, 22, e tudo que pedirdes na oração crendo, recebereis. Shabbat Shalom.